A partir de agora, iremos dar uma olhada no que esses cientistas detectaram no espaço. Nosso mundo tem uma abundância de coisas extraordinárias acontecendo o tempo todo. O universo em que vivemos é notável em muitos aspectos. Frequentemente, as descobertas podem deixar os cientistas relativamente confusos. Uma ocorrência astrofísica em particular deixou muitas perguntas e nos deu poucas informações sobre como exatamente funcionam, ou seja, as rajadas rápidas de rádio. Uma fonte de poderosos sinais de rádio do espaço distante aumentou o mistério das rápidas explosões de rádio. Uma análise de dados coletados na fonte FRB 121102 em 2019 contou 1.652 flares sendo emitidos em um intervalo de apenas 47 dias, estabelecendo um recorde para a maior parte da atividade exibida por uma fonte das explosões rápidas de rádio. As observações fornecem detalhes suficientes para realizar uma pesquisa completa de periodicidade, os intervalos de tempo regulares entre explosões semelhantes. Nenhum sinal de periodicidade foi encontrado, o que, dizem os pesquisadores, apresenta desafios significativos para restringir a fonte a um objeto compacto giratório, como uma estrela morta altamente magnética ou magnetar. Isso sugere fortemente que pode haver mais de um mecanismo produzindo essas poderosas explosões de radiação, e que temos um longo caminho a percorrer antes de descobrir tudo. Desde sua descoberta em 2007, rajadas rápidas de rádio deixaram os astrônomos perplexos. Como o nome sugere, eles são rajadas de luz no espectro de rádio que brilham extremamente rápida, com apenas alguns milissegundos de duração. Dos que podemos rastrear até uma fonte, a maioria tem origens em galáxias de milhões a bilhões de anos-luz de distância, mas eles são incrivelmente poderosos. Dentro desses milissegundos, uma rápida explosão de rádio pode descarregar tanta energia quanto centenas de milhões de sóis. Na maioria das vezes, as fontes de rajada de rádio rápida disparam uma vez e, então, tendemos a não ouvir mais delas, tornando-as impossíveis de prever e muito difíceis de rastrear, e não sabemos o que os causa. Embora uma detecção recente bem aqui em nossa galáxia aponte fortemente para um tipo de estrela de nêutrons chamada magnetares, mas um punhado de fontes de rajadas de rádio rápidas foram detectadas se repetindo, e essas podem ser uma das chaves que ajudam, pelo menos parcialmente, a resolver o mistério. Destes, o primeiro e mais prolífico é a FRB 121102. Sua repetição permitiu aos astrônomos rastreá-la até uma galáxia anã a 3 bilhões de anos-luz de distância, e é uma verdadeira estranheza. Além de incrivelmente ativa, sua atividade ocorre em um ciclo, 90 dias de atividade, depois 67 dias de silêncio. Isto significa copiosas atividade que temos sido capazes de capturar na FRB 121102. Mas a detecção feita usando o telescópio de rádio esférico de abertura de sigla rápido, durante a fase de comissionamento do telescópio, entre 29 de agosto e 29 de outubro de 2019, ele coletou 1.652 rajadas individuais do objeto hiperativo, em um total de 59,5 horas. A taxa de pico foi de 122 rajadas ao longo de uma hora. O nível mais alto de atividade que já vimos em uma fonte de rajada de rádio rápida. Essa grande quantidade de detecções permitiu uma análise estatística da atividade da fonte. Os pesquisadores descobriram que as explosões podiam ser categorizadas em dois tipos diferentes, com explosões de energia mais alta e mais baixa exibindo propriedades distintas, com as mais fracas de natureza mais aleatória. Os dados também permitiram a busca de periodicidade nas rajadas entre 1 milissegundo e 1000 segundos. Dado que os magnetares têm taxas de rotação dentro deste período de tempo, se as explosões foram causadas por um mecanismo na superfície da estrela, ele deveria ter aparecido periodicamente. Pense em um farol giratório. Nada disso, entretanto, foi encontrado nos dados. Isso significa que os magnetares podem não ser a única fonte de rajadas de rádio rápidas.
Os astrônomos já suspeitam disso. Há uma variação significativa no padrão de explosão, força, duração, repetição e polarização, o que significa que eles podem ser emitidos por tipos muito diferentes de ambientes entre as fontes. Portanto, além de descobrir o mecanismo exato por trás das explosões, os cientistas definitivamente têm muito trabalho para descobrir o resto. Continuaremos a observar este espaço, IFRB 121102. Existem mistérios à nossa volta e somos fascinados pelo que não podemos compreender. Fenômenos inexplicáveis são descobertos todos os dias, mantendo nossa curiosidade aguçada, e a perspectiva de realmente conhecer o mundo ao nosso redor é um conceito estranho. Todos os dias é possível encontrar algo novo e excitante, grande ou pequeno, nos lugares mais extremos da Terra. Alguns nos levam a planetas diferentes e nos falam sobre o cosmos, alguns nos falam sobre nossas histórias. Todos eles nos deixam ansiosos para aprender mais. A 19 bilhões de quilômetros da Terra, existe um limite indescritível que marca a borda do Reino do Sol e o início do espaço interestelar. Quando a Voyager 2, a missão espacial de mais longa duração, cruzou a fronteira mais de 40 anos após seu lançamento, ela enviou um sinal fraco do outro lado que os cientistas já decodificaram. A nave da NASA é a segunda a viajar além da heliosfera, a bolha de partículas carregadas que jorra do Sol. Apesar de partir um mês à frente de sua irmã gêmea, a Voyager 1, ela cruzou o limiar do espaço interestelar mais de 6 anos atrás, depois de fazer a rota cênica através do Sistema Solar e fornecer o que resta as únicas imagens em close-up de Urano e Netuno. Agora a Voyager 2 enviou de volta a visão mais detalhada até então da borda de nosso Sistema Solar, apesar dos cientistas da NASA não terem ideia no início de que ela sobreviveria para ver este marco. Não sabíamos o tamanho da bolha, e certamente não sabíamos que a espaçonave poderia viver o suficiente para alcançar a borda da bolha e entrar no espaço interestelar, disse o professor Ed Stone, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, que está trabalhando na missão desde antes de seu lançamento em 1977. A heliosfera pode ser considerada uma frente climática cósmica, uma fronteira distinta onde partículas carregadas saindo do Sol encontram um vento interestelar mais frio soprando de supernovas que explodiram há milhões de anos. Antigamente, pensava-se que o vento solar desaparecia gradualmente com a distância, mas a Voyager 1 confirmou que havia um limite, definido por uma queda repentina na temperatura e um aumento na densidade das partículas carregadas, conhecido como plasma. O segundo conjunto de medições da Voyager 2 dá novas percepções sobre a natureza dos limites da heliosfera, porque na Voyager 1, o instrumento crucial projetado para medir diretamente as propriedades do plasma havia quebrado em 1980. Medições publicadas em 5 artigos separados na Astronomia da Natureza revelam que a Voyager 2 encontrou uma fronteira heliosfera muito mais nítida e fina do que a Voyager 1. Isso pode ser devido à Voyager 1 cruzar durante o máximo solar. A atividade está atualmente baixa. Ou a própria nave pode passar por uma trajetória menos perpendicular, o que significa que acabou ficando mais tempo na borda. O segundo ponto de dados também dá algumas dicas sobre a forma da heliosfera, traçando uma borda de ataque algo como uma bala sem corte. Isso implica que a heliosfera é simétrica, pelo menos nos 2 pontos onde a espaçonave Voyager cruzou, disse Bill Courtat, pesquisador da Universidade de Iowa e coautor de um dos estudos. Isso significa que esses 2 pontos na superfície estão quase na mesma distância. A Voyager 2 também dá pistas adicionais sobre a espessura da heliosfera, a região externa da heliosfera e o ponto onde o vento solar se acumula contra o vento que se aproxima no espaço interestelar, como a onda de proa enviada à frente de um navio no oceano. Os dados também alimentam um debate sobre a forma geral da heliosfera, que alguns modelos prevêem que deve ser esférica e outros mais como uma meia de vento, com uma longa cauda flutuando atrás enquanto o sistema solar se move através da galáxia em alta velocidade. A forma depende,
de forma complexa, das intensidades relativas dos campos magnéticos, dentro e fora da heliosfera. E as medições mais recentes sugerem uma forma mais esférica. No entanto, há limites para o quanto pode ser obtido de 2 pontos de dados. É como olhar para um elefante com um microscópio, disse Courtet. 2 pessoas vão até um elefante com um microscópio e fazem 2 medidas diferentes. Você não tem ideia do que está acontecendo no meio. Além da heliosfera, o sinal da Voyager 2 ainda está sendo enviado de volta, levando mais de 16 horas para chegar à Terra. Seu transmissor de 22,4 watts tem uma potência equivalente à luz de uma geladeira, que é mais de 1 bilhão de bilhões de vezes mais fraca quando chega à Terra e é captada pela maior antena da NASA, um prato de 70 metros. As 2 sondas Voyager, alimentadas por plutônio em decomposição constante, devem cair abaixo dos níveis críticos de energia em meados da década de 2020. Mas eles continuarão em suas trajetórias muito depois de ficarem em silêncio. As 2 Voyager sobreviverão à Terra, disse Courtet. Eles estão em suas próprias órbitas ao redor da galáxia por 5 bilhões de anos ou mais, e a probabilidade de eles colidirem com qualquer coisa é quase zero.